Olá, tudo bem? Me chamo Renata Belo e eu vou mediar uma entrevista com o historiador e professor Osés Batista sobre o tema A Luta e Persistência do Resgate da Memória Histórica Maceuense. Professor, antes de iniciarmos, faz um breve relato sobre o surgimento, a origem de Maceió. Bom, Maceió nasceu no século XVIII de um engenho colonial, ali onde hoje fica as margens do centro e o chamado Vale do Reginaldo. Sua formação histórica e econômica está ligada justamente ao ciclo do açúcar, que perdurou no Brasil durante séculos, e também aos momentos da escravidão indígena e posteriormente africana. Maravilha! Vamos começar então? Primeira pergunta que temos é: quais são os principais desafios que Maceió enfrenta atualmente na preservação de sua história e patrimônio cultural? Assim, para a preservação do patrimônio histórico e material em Maceió, nós temos um papel importantíssimo do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, mas mesmo tendo o papel do IPHAN, nós precisamos e necessitamos de políticas públicas sociais, que, ao meu ver, é que essas políticas públicas sociais muitas vezes são negligenciadas. Qual é o lado positivo disso? O lado positivo é justamente o lançamento de editais, como os editais do Aldir Blanc, que agora estão em vigência, e os editais também da Lei Rouanet, que possibilitam aí grupos de maracatu, grupos de guerreiros a se apresentarem na nossa cidade. E assim eu indico, concluo que o principal desafio para a preservação da cultura e do patrimônio em Maceió são a falta de políticas públicas. Acho que deveriam haver mais políticas públicas sociais. Pergunta, professor: como a luta pela memória histórica maceuense se relaciona com questões de identidade cultural e pertencimento da população local? A luta de questões de identidade cultural e pertencimento da população de Maceió faz parte justamente da sua origem. Como eu citei, a identidade cultural de Maceió está ligada ao ciclo do açúcar, a escravidão indígena e a escravidão africana. Todo esse processo cultural é também um processo histórico e econômico, se nós lembrarmos que identidades é justamente aquela identificação social de um indivíduo para o outro e coletivamente falando. E aí a luta dessa memória de identidade social, ela passa por um momento muito complicado, muito difícil, porque parte da população de Maceió não se identifica justamente com essa dimensão étnica que nós temos base, que é justamente a indígena e a africana. Então a principal luta por reconhecimento, a principal questão de pertencimento em Maceió é justamente essa resistência de parte da população em se identificar como branca e em se identificar como classe média. Mais uma pergunta: como a mineração e as ações de empresas como a Braskem impactam não apenas a infraestrutura física, mas também a memória e identidade cultural das comunidades afetadas? Falando um pouco de ruptura de relações sociais, de ruptura de infraestrutura física, mas não só física, também simbólica, os casos de mineração em Maceió, eles têm um ponto muito sério. Afetam as comunidades justamente por quebrar o seu cotidiano, Agnes Heller, que é uma filósofa, historiadora húngara, cita que o cotidiano é aquilo que é repetido, por uma população, por um indivíduo ou por comunidade local. Justamente quando você quebra essa coletividade, você tem um fato importantíssimo na não identificação de identidades culturais dentro desse processo, como é o caso de afastamento de bairros, afundamento de bairros, mudança de localidade, e aquela população perde a identidade e reconhecimento por parte do seu grupo coletivo. Essa é a principal questão que relaciona aí as comunidades afetadas com a questão da identidade cultural, a quebra no cotidiano, a quebra nessa rotina e essa ruptura. Nossa última pergunta: quais iniciativas ou projetos têm sido mais eficazes no resgate e na valorização da história da nossa capital e como a comunidade tem participado desses esforços? Uma das principais iniciativas e projetos em relação à mineração, no caso da mineração em Maceió, é a criação do Movimento Unificado das Vítimas, da Braskem. É uma carta aberta à sociedade alagoana, à sociedade brasileira, não só alagoana, mas também são dados estatísticos e informações importantes para quem quiser ter acesso às informações. Esses dados, eles estão coletados no livro, que é um e-book, Colapso Mineral em Maceió, o Desastre da Braskem e o Pagamento das Violações. O livro é aberto, de autoria de Maria Mansur,
e de Luiz Jardim Vanderlei. E pode ser baixado tanto no site da Universidade Federal de Alagoas, tanto nos dados de busca. E aí eu cito como principal iniciativa esse dado e esse acompanhamento dessa ONG de vítimas da mineração. E a nossa entrevista chegou ao fim. Muito obrigada, professor Oséias, pelos seus esclarecimentos e até a próxima.